Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Crux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalisco, minha empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar um pouco sobre Natura e Oi, né? Muitas pessoas nos perguntando sobre as duas ações, saiu o fato relevante das duas, a Oi deu uma despencada, a Natura chegou a subir mais de 15%, acabou fechando o pregão com uma alta de quase 10%, então vamos comentar hoje trazendo uma visão de longo prazo e uma visão de médio e curto prazo para as duas empresas. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Eu lembro que a versão em áudio desse vídeo vai estar lá no Spotify e coloque aqui nos comentários as ações que vocês queiram que nós comentemos e especialmente comentem aí o que vocês acham de Natura, o que vocês acham da Oi, né, e a perspectiva que vocês têm com essas empresas, com essas ações para os próximos trimestres, tá? Vamos comentar um pouquinho sobre o longo prazo, né, pessoal? Começando aqui com a Natura, eu acho até que é importante a gente simplificar um pouco, pois depois que a empresa divulgou resultados ruins, começou a se criar mil teorias, né, do que estava acontecendo com a empresa, da mesma forma que eu falei na última semana sobre o caso da Cosan, né? Muita gente se disse surpreendida que a Cosan comprou as ações da Vale, sendo que a Cosan já tinha tentado comprar ações da Vale na época de Brumadinho, entrou recentemente no mercado de mineração. Enfim, acontece que tem muita gente que não conhece as empresas e fica dando pitaco, né? E isso acaba gerando mais incerteza para aquele investidor ou que tem alguma determinada ação ou que gostaria de comprar alguma empresa, né? Inclusive hoje eu estava falando aqui com um dos nossos analistas e ele me mostrou um relatório de um banco de investimento que dizendo, né, o analista desse banco, que a Natura tinha problema de crescimento. Como uma empresa que faz aquisições, como a Natura fez, que eu já vou comentar, e que saiu de uma receita de 8 bilhões em 2016 para 40 bilhões no ano passado, tem problema de crescimento, ou está estagnada, né, que foi o termo que ele utilizou. Então é importante sempre que a gente tem que conhecer os negócios, né, até para não ser até para a gente não ser pego de surpresa ou evitar maiores surpresas, como aconteceu aqui no caso da Natura, tá? Então, o que aconteceu com a empresa aí nos últimos anos? De forma resumida, né, pessoal, a Natura é uma empresa que a gente considera interessante quando a gente fala de produtos, quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento, e ela tem a vantagem, né, de ter os canais de venda dela, desde consultoras, vai crescendo online, lojas, enfim, e conseguir incluir produtos novos, né? Então é muito mais fácil a Natura incluir produtos novos do que uma outra empresa, porque ela tem uma logística boa, tem um canal de vendas bastante acertado, né? Até 2013, ela foi uma empresa que cresceu sempre de forma orgânica, né? Ela evitou fazer grandes aquisições. Em 2013 ela comprou a Aesop, né? Que era uma empresa australiana. E em 2017 eles tomaram gosto, né? Já que os resultados foram bons com a Aesop, e deram uma tacada maior, que é a The Bot Shop, né, que foi comprada, adquirida pela Natura em 2017, até que no final de 2019 eles compraram a Avon, se tornando a quarta maior empresa de beleza e cosméticos aí, de produtos de beleza do mundo. Tá? A diferença desse negócio da Avon para a Aesop e para a The Body Shop é que a Avon estava praticamente quebrada, né? E sim tinha um risco maior de execução do que os outros negócios. Tanto que na época, né, a gente lançou um relatório recomendando para quem não tinha ações da Natura não comprar naquele momento, até a gente entender como as sinergias das empresas estavam funcionando ou não, né? Se a integração da Avon estava sendo feita de maneira efetiva ou não. Era um grande caso de reestruturação, né? Já que a Avon ia passar a ser a maior parte da receita da Natura, né? Então, tem esse risco sim, até porque o endividamento da empresa aumentou também comprando uma empresa que estava praticamente quebrada, que era o caso da Avon. Por outro lado, eles deram uma talhada grande em relação a essa questão aí de receita. Quando a gente olha, né, pessoal, as sinergias, elas estão bem, né? Estão até melhor do que o esperado. Então, a Natura conseguiu integrar a Avon até de uma forma melhor do que a gente esperava. Mas o que aconteceu com a empresa para ela piorar tanto de resultados, tanto que a Natura nunca tinha dado prejuízo, o primeiro ano que ela deu prejuízo foi em 2020, a crise. Então a Natura, assim como outras empresas, né, foi pega no contrapé em função da questão da crise. Aumentou custos, aumentou despesa, o endividamento estava alto, subiu os juros, subiram as despesas financeiras também, e isso fez com que os resultados da Natura piorasse, né?
Claro que toda empresa que tem alavancagem, ele tem esse risco, né? Ninguém vai ter uma carteira de ações, por exemplo, só com empresas que são alavancadas, né? E claro que se a Natura soubesse que teria a crise em 2020, certamente eles não teriam feito a compra da Avon no final de 2019, poderiam ter feito a compra depois e ter pagado muito mais barato pela empresa, tá? Mas basicamente foi isso, né? Eu acho que é bom comentar sobre isso porque se criam mil teorias, né, sobre essa questão da Natura, mas foi isso, a crise acabou pegando de jeito aí os resultados da empresa que, como eu falei, né, tinha e tem um endividamento bastante elevado, tá? Isso a gente sempre tem que cuidar, né? A mesma coisa, a gente pega as empresas do setor elétrico, elas são empresas alavancadas, não tem problema, mas a gente tem que saber que elas são alavancadas e caso tenha alguma coisa que não se espere, elas podem sofrer. Foi o caso da Natura, né? Ninguém esperava uma pandemia, veio a pandemia e acabou aí dando bem no meio dos resultados da empresa, né? Claro que como a ação já vinha caindo e os resultados começaram a piorar, isso gera mais incerteza, isso traz mais especulação, traz mais boataria. A gente sabe que isso faz parte, né, pessoal? Isso aí, não, a Natura não é o primeiro caso e não é o último caso, né? Sempre que ocorre uma piora dos resultados e também o preço das ações cai, né? Vem aquele monte de urubu lá falar o que está acontecendo, já criam aquelas teorias, como eu falei, mas isso aí é perfeitamente normal, faz parte de qualquer coisa fora do mercado financeiro, e no mercado financeiro não é diferente, né? E aí isso cogitou uma série de coisas, porque a Natura tem uma perspectiva boa de crescimento, especialmente no exterior, né? Como se cogitou que ela fosse vender alguns negócios ou para focar mais na América Latina, fazer uma oferta de ações, que no nosso caso não seria interessante agora, né? E eles acabaram publicando ontem um fato relevante, anunciando que eles têm a intenção de fazer um IPO ou uma cisão da Aesop, que é justamente essa marca de luxo da Natura, que foi essa primeira compra australiana feita, que é uma empresa que já está bem redondinha, né? Eles têm 270 lojas, tem o comércio eletrônico, né? Uma empresa bastante interessante, né? E eles pagaram barato, né? Isso aqui na época, lá em 2013, pagaram em torno de 850, 200 milhões de reais na Aesop, né? Foi uma compra muito boa. E a Aesop é uma marca que tem uma aceitação especialmente no mercado asiático, né? Sendo que a Ásia já representa mais de 56% das vendas da empresa. Então seria uma pena que nesse momento a Natura não conseguisse crescer, mas como os resultados pioraram, ela precisa tirar dinheiro de algum lugar. Então ela pode fazer esse IPO da Aesop, né, que é lançar as ações, por exemplo, na Bolsa Americana e usar esse dinheiro para financiar o crescimento da empresa, ou fazer um spin-off, né, que é fazer uma cisão e lançar essas ações aqui na Bolsa. O que no nosso entendimento acaba sendo, né, caso ocorra a decisão mais acertada, né? Porque daí ela começa essa reorganização societária, não se livra dos ativos a qualquer preço, até porque são bons ativos, e por outro lado ela consegue se financiar, consegue se capitalizar para crescer, né? E como eu falei, fora do mercado da América Latina, Europa, e principalmente no mercado asiático, que a Natura tem uma entrada muito boa, eles podem aproveitar para crescer, né? Então a gente entende sim que esse é o primeiro passo aí para a Natura, talvez não nem o ano que vem, mas talvez ali a partir do segundo semestre do ano que vem, 2024, voltar a operar no azul. Sobre a Oi, né, pessoal, a gente fez um vídeo, acho que faz uns 15 ou 20 dias, né, justamente quando a Clara, a Vivo e a TIM pediram a redução no valor de compra dos ativos móveis, né, eles entraram... comentaram que queriam rever esses valores, tá? Achavam que deveriam ter pagado menos, né? E a Oi conseguiu que foi na justiça que as empresas fizessem o pagamento desses valores, né? E aí foi colocado, né? Foi anunciado pela Oi, na verdade, saiu até no jornal Valor Econômico, que eles vão entrar com um pedido de suspensão dessa liminar que obrigava as três empresas a pagar esse 1,5 bilhão para a Oi, e eles querem fazer esse pagamento em juízo, tá? Que aí, né, esse dinheiro não entra para a Oi, isso pode se arrastar na justiça, tem a questão da possibilidade de arbitragem, enfim, né? Quando eu fiz o vídeo até teve gente que ficou braba, né? Porque na nossa avaliação aqui poderia até atrapalhar essa questão do processo de saída da recuperação judicial da Oi, né? Então foi basicamente isso que fez com que as ações
tivessem caído, porque as 3 empresas colocando esse dinheiro vão depositar esse dinheiro em juízo e aí vai para a justiça, arbitragem, enfim, vai demorar mais alguns meses aí para isso aí se solucionar, e a Oi é uma empresa que precisa de dinheiro, né? E além disso, a Oi anunciou que vai ter que fazer o agrupamento das ações, porque o que acontece? A B3 ela instituiu uma regra que as ações que estão custando menos do que R$1 na bolsa, elas têm um determinado tempo para se ajustar ou ter que fazer um agrupamento, né? A intenção da B3 com isso é que não afaste um pouco os especuladores, né? Porque uma ação que sobe de 10 para R$11, ela sobe 10%. Uma ação que sobe de 90 centavos, vai de R$1 para R$1,10, também subiu 10%, só que os centavos, talvez na visão da B3, atraiam mais especulação. A gente não concorda muito com isso, né? Porque não tem mudança para a empresa nenhuma nisso e acaba atraindo mais especulação, tá? Porque não muda nada, né? Se eu tiver uma nota de 100, eu tiver 100 notas de R$1, eu vou ter R$100, tá? E eles vão fazer esse agrupamento, já foi postergado algumas vezes e a proporção vai ser de 50 para 1, isso aqui ainda tem que ser aprovado em assembleia. Ou seja, cada 50 ações que vocês aí tiverem da Oi, vocês vão receber uma única ação, tá? E muita gente nos pergunta o que acontece com a parte quebrada, recebem dinheiro. Normalmente é assim, recebem dinheiro. Isso vai ser aprovado e todo esse processo aqui é feito de maneira automática. E qual é a grande questão da Oi, né, pessoal? Entender se a Oi ela tem salvação aí no longo prazo. Nós aqui, quando nós temos as nossas estratégias de longo prazo, a gente não coloca muita regra, né? Ah, não vai ter ação desse setor, não vai ter ação se só vai ter ação na carteira se tiver só ON. A gente não coloca muita regra porque aqueles ativos que estão nas nossas carteiras a gente conhece bem. A única regra que nós temos é não colocar ativo em recuperação judicial em carteira de longo prazo, como é o caso da Oi. Por quê? Porque a dinâmica do dia a dia da empresa é diferente. Uma empresa de recuperação judicial de uma empresa que não está em recuperação judicial, por pior que esteja essa empresa. Então, empresa em recuperação judicial, nós não colocamos em carteira, tá? A gente não tem como recomendar Oi em função dessa regra interna nossa. A grande questão é se a empresa tem salvação ou não. Na nossa avaliação, é muito cedo para falar qualquer coisa nesse sentido, porque talvez sim, hoje seja o momento mais fácil aí ou o melhor momento dos últimos anos para a Oi finalmente começar a focar no negócio de fibra lá e tocar a sua vida adiante. Mas a gente vê que sempre tem mais uma outra questãozinha, né? E o fato dela estar em recuperação judicial acaba atrapalhando mais tudo, né? Tudo fica mais complicado, né? Então, na nossa estratégia, né, pessoal, isso não é uma questão de certo nem errado, a gente não acha interessante ter Oi hoje. Para quem gosta, acredita na recuperação da empresa, pode ser uma boa opção. Então, para o longo prazo, a gente tem uma visão positiva sim para a Natura, e para Oi, nesse momento, não tem como a gente recomendar, né? Eu vou deixar, inclusive, para vocês aqui o nosso relatório de performance, que tem as carteiras de longo prazo, né? Como, por exemplo, a carteira Thiago Prux, Micro Small Caps, dividendos, enfim. 10 minutos por mês vocês precisam para acompanhar essas carteiras. E as estratégias de curto e médio prazo, swing trade, rastreador, long short, opções e assim por diante, aqui são 10 minutos por dia. Então, a nossa visão de longo prazo é fundamentalista, encarteirar as ações e não ficar mexendo na carteira. E nas estratégias de curto e médio prazo é diferente. Vocês podem conhecer cada uma das estratégias só clicando lá no link, né? Vai estar tudo aqui na descrição. Ah, carteira Thiago Prux. Tem o desempenho da carteira, tem o acumulado aqui histórico, tem o vídeo explicativo e qualquer dúvida vocês podem nos contatar, né? E vou deixar para vocês também esse cupom que dá até 30% de desconto na nossa assinatura completa. O cupom é o Futuro30. E vamos ver com uma visão um pouquinho diferente agora, né, pessoal, que é a visão de curto e médio prazos pelos gráficos, né? O que os gráficos estão indicando aqui para a Natura e também para a Oi, né? Quando a gente olha aqui o gráfico semanal da Natura, tá, pessoal? A gente estava, inclusive, posicionado na Natura na nossa estratégia do rastreador, a gente estopou a operação, mas a gente já operou a Natura várias vezes e nós estamos de olho para comprar a Natura de novo. Muito possivelmente quando der esse rompimento aqui. A Natura está com uma baixa aí de mais de 76% de agosto do ano passado para cá, e quando ela quebrar essa tendência de baixa aqui, a gente não sabe se vai demorar uma semana ou um mês, possivelmente, né, tem uma chance grande da gente voltar a comprar a Natura, né, porque ela agora
desenhou esse canal de baixa aqui, tá bem perfeitinho desenhado, então a gente vai esperar esse rompimento. No caso da Oi, né, pessoal, a gente já fez operação em Oi para curto prazo pelo gráfico, né? Não tem problema nenhum, a gente só não gosta dela pela questão da recuperação judicial. Ela está com uma baixa de janeiro do ano passado até agora de 80, quase 88%, e está muito longe de qualquer ponto de compra, né? Ela está em queda livre aqui. Nesse momento não tem motivo nenhum para comprar a Oi. Tá? Então, para o longo prazo, não recomendamos Oi, entendemos que a Natura é interessante. Para médio e curto prazos, Oi descartamos nesse momento e a Natura a gente está de olho para compra, tá certo? Essas informações que eu queria passar para vocês, os nossos contatos todos aqui na descrição, qualquer dúvida estamos à disposição. Um grande abraço e ótimos investimentos, até mais!